Olá, amigos! Estamos aqui de retorno com grata satisfação para estudar mais um pouco de Atos dos Apóstolos, mais um vídeo dessa série que se dedica ao estudo desses ensinamentos evangélicos. E hoje, o nosso objetivo é estudar o que a Bíblia de Jerusalém agrupa, os versículos do capítulo 1, versículos 15º a 26º, que a Bíblia de Jerusalém agrupa como substituição de Judas. Estamos utilizando como base esses escritos evangélicos, como costumeiramente vamos ler esses versículos e depois vamos começar a tecer os nossos despretensiosos comentários. Já falamos a Yures que estamos utilizando como referência para os nossos comentários o livro Vida e Atos dos Apóstolos de Caí Bar Schutel, e em especial para hoje nós também utilizaremos principalmente o capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, da obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Dito isso, vamos então começar. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isso é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda, outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, a fim de ocupar, no ministério do apostolado, o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Então, para começar, eu acho importante a gente refletir a respeito da interpretação que Pedro faz desses versículos de Salmos, que ele atribui a Davi. Está em Salmos, capítulo 69, versículo 26, e que ele diz que já é um prenúncio a respeito do que irá acontecer com Judas. Nós sabemos pela doutrina espírita, isso foi abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em O Céu e o Inferno, que não há ninguém sobre a face da terra que seja predestinado a ser mal, nem ninguém que seja condenado a ser mal até o fim, né? Nós somos predestinados ao progresso, à evolução e à felicidade. Este é o nosso jugo, né? É a nossa destinação irrevogável. O mal, essa condição do mal, ela é proporcional ao nosso grau de imperfeições, e à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos nos depurando a pouco e pouco. Existe muita celeuma, muita discussão com respeito a esse link que Pedro faz. Os teólogos, eles escogitaram isso. Na verdade, a discussão começa com o fato de Pedro atribuir esses ditos ao próprio rei Davi. E depois a dizer que ele estava se referindo a Judas quando fez essa profecia. Nós acreditamos que Jesus, pelo seu imenso conhecimento, não apenas conhecimento do psiquismo humano, mas pelo seu estado de pureza, ele tinha um grau de consciência tão cristalina que
presente, passado e futuro se misturam numa mesma realidade para espíritos deste escola. Então, quando ele sentou à mesa na Santa Ceia com os seus discípulos, ele, por perceber as tendências de Judas e os planos que ele já tinha, vamos nos lembrar que antes da Santa Ceia, Judas já tinha travado um colóquio com Tiago, em que ele já tinha discutido sobre a simplicidade exagerada de Jesus e a falta de visão, segundo a ilusão de Judas. Então, até os próprios apóstolos já sentiam que Judas estava querendo armar alguma coisa. Não por essencialmente maldade de querer ver Jesus preso ou martirizado, mas por achar que está fazendo bem, pela ilusão, né? Pela fascinação, um gênero de obsessão que Allan Kardec também vai descrever no capítulo 27 de O Livro dos Médiuns. Então, se querer cair, né, nessa ideia de discutir se Pedro foi fiel ou se ele teve razão em falar que essa profecia já houvera sido feita lá em Salmos, fato é que houve realmente essa ilusão de Judas e essa traição. Um outro fato interessante desse texto bíblico, que os teólogos também discutem, é que aqui em Atos dos Apóstolos, segundo a discussão, ou melhor, segundo a narração de Pedro, tem-se que Judas suicidou-se caindo precipitado num barranco, de cabeça para baixo, e aí ele descreve que ele se arrebentou pelo meio, derramando todas as suas entranhas, né? O corpo se dilacerou com a queda e ele morreu da queda. Quando nós vamos consultar Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 10, nós temos a informação de que Judas foi enforcado. E essa, até então, é a hipótese mais aceita, mais bem aceita entre os teólogos. Então, independente da forma que Judas escolheu para se suicidar, o fato é que depois do ocorrido, ou melhor, antes do ocorrido, ele estava mergulhado em densas sombras. Um remorso compungente havia assomado dele e que lhe nublava qualquer racionalidade, qualquer lucidez com respeito a isso, e ele acaba optando pelo suicídio. E aí eu agora vou falar um pouco sobre o capítulo 24 de Boa Nova, que nos dá uma visão bastante lúcida com respeito a Judas. Muito se recrimina, muito se condena em relação a Judas, sem tentar entender quais eram as reais motivações dele. Tentando sair um pouco das repercussões do seu ato, que foi um ato equivocado, de ter entregue Jesus aos soldados romanos, através da denúncia, tentando entender, adentrar no psiquismo de Jesus, de Judas, nas ideias que ele tinha, nós vamos ver no capítulo 24 de Boa Nova, quando Humberto de Campos vai narrar a ilusão do discípulo, que Judas, na verdade, se achava um visionário. Então ele achava que Jesus, embora fosse dotado de um coração ternoroso, enternecedor, que era todo amor, toda bondade, o legítimo Messias, ele não reconhecia em Jesus a força, o vigor de um grande guerreiro. Ele acreditava que o príncipe dos céus, o representante máximo de Deus, o revelador das verdades divinas, tinha que vir com fogo descendo do céu abaixo. Tinha que perpetrar uma transformação apoteótica. E ele achava que Jesus pegava leve, de uma forma coloquial, né? Ele achava que faltava um brilhantismo, alguma coisa mais vultosa com relação a Jesus. E aí Judas começa a travar um diálogo com Tiago e dizendo para Tiago que ele achava que faltava alguém que tivesse visão, né, uma visão política, para que a gente pudesse organizar melhor o reino dos céus sobre a terra. E Tiago conversando com Judas: Judas,
Presta atenção, Judas. Jesus é o Messias. Ele sabe o que ele está fazendo. Se ele nos buscou, nós apóstolos, entre os simples e os humildes, é porque ele viu em nós um coração purificado, que tem abertura para poder fazer germinar e frutificar as verdades divinas. Se ele não buscou os ricos e poderosos, se ele não buscou os doutores da lei para serem os seus apóstolos, ele teve um bom motivo para isso. E Judas insiste, não, mas eu acho que se nós fôssemos lá no Sinédrio, se nós buscássemos parceiros políticos, a gente poderia dinamizar o messianato do Cristo, aumentar a população, mais pessoas teriam acesso à Boa Nova, mais pessoas podiam se beneficiar dos ensinamentos divinos que Jesus proclama, e aí a gente teria uma capacidade de difundir melhor a ideia de Judas. E aí aqui eu faço um parêntese. Quantos de nós não queremos fazer o papel do próprio Deus? Ah, Deus está vacilando nisso aqui comigo, que nada, eu preciso agir. E muitas vezes a gente quer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, ou quer concretizar à força algo que a gente acha que já deveria estar acontecendo na nossa vida, e a gente não tem ainda a maturidade psicológica, a maturidade emocional para aquele tipo de vivência. Tem algo que em o Evangelho segundo o Espiritismo é muito precioso. Quando o trabalhador está pronto, o serviço vem. E esta também era uma grande oportunidade para Judas, para que ele aprendesse a resignar-se, a entender que nem tudo tem que ser apoteótico, que a transformação é íntima e que todos os benefícios e os produtos com altíssima rentabilidade, com altíssima eficácia, todo esse processo já estava sendo cultivado pelo próprio Jesus e iria frutificar com o tempo mesmo. Porque Jesus não estava preocupado com transformações externas. Ele estava preocupado com a transformação individual e íntima dos seres espirituais que nós somos. O tempo inteiro Jesus sempre falou para os seres espirituais que nós somos. E era isso que Judas ainda não conseguia ver, porque espiritualmente não estava amadurecido para tanto. E Tiago continua dizendo, Judas, Jesus, quando nós discutíamos sobre quem é o maior no reino dos céus, disse que o maior é aquele que se fizer menor entre os homens. Aprende com essa lição. Você está querendo procurar os poderosos e os ricos da terra. Os poderes transitórios de Roma vão passar, ou melhor, os poderes transitórios de Jerusalém vão passar. Ele está preocupado com outro reino. Ele já disse para a gente que o seu reino não é deste mundo. E você está querendo repercussão, ressonância entre os reis deste mundo. Para quê? Não inventa, Judas. Não, mas eu acho que você também está errado. Você também não entende, não consegue acompanhar a grandeza, a minha visão além do alcance. Não dá para conversar com você. Você também não está conseguindo acompanhar. Judas, pare e pensa. Se Jesus realizou a comunhão íntima com o Pai, se Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, somos nós que devemos seguir aquilo que Ele nos apresenta e não nós a apresentar a Ele o que Ele deve fazer. É necessário ter humildade. Humildade para aceitar que Ele é de fato o Messias. Mas Judas aceitava. A grande questão é que ele achava que podia aprimorar, que podia tornar a obra ainda mais especial, que podia contribuir. Só que de boa intenção, o inferno está cheio, como diz o dito popular. E Judas, mesmo depois dessa conversa especial, né, dessa conversa inspirada de Tiago, passa a noite em divagações profundas, tentando arquitetar a melhor forma. E ele procura os doutores da lei no Sinédrio, apresenta a sua ideia. E esses doutores da lei fazem diversas promessas a Judas. Não, pode trazer
Vamos, né, traga o seu Messias, nos leve até o seu Messias. Não vai acontecer nada com ele e a gente vai dar repercussão à Boa Nova. Imagine, aquela época Roma queria extirpar os cristãos da face da terra. E Judas, nessa aparente ingenuidade, faz isso. Então, quando nós lemos essa história, principalmente esse diálogo entre o filho de Zebedeu e Judas Iscariotes, nós temos uma percepção mais clara das reais intenções de Judas, né? Nós vemos que não é exatamente alguém que está querendo danar com o mestre, mas é alguém que dentro da sua ilusão acha que a partir daquelas pequenas implementações que ele vai conseguir, vai dar uma difusão e uma fama para a mensagem que já é perfeita. O Judas, ele reclamava de ter pessoas muito simples ao redor do Cristo. Ele queria que o Cristo fosse rodeado de pessoas influentes. Mas o Cristo sabia que isso era improfícuo, que não era por aí. Judas achava que o Cristo devia estar falando em praça pública e cercado de multidões, e não com poucas lavadeiras, pescadores, pessoas comuns que se cercavam dele. Mas Cristo sabia que não era por aí. E Judas, silenciado, aflito, nas suas tormentosas divagações, achava que ele devia apressar o triunfo do Cristo e o entrega por 30 moedas. E Humberto de Campos, ainda nessa obra, no capítulo 27, A Oração do Horto, depois da última ceia, Jesus sobe o Monte das Oliveiras com Simão Pedro, Tiago e João. Vamos, meus irmãos, vamos orar e vigiar, porque eu sinto que se aproxima o momento do martírio. E ele começa a meditar e os apóstolos dormem. Ele os admoesta. Oh, meus irmãos, será que nem nesse momento infamante vocês não conseguem parar um pouco para orar comigo? E eles dormem mais uma vez. E dali a pouco Judas chega, reverenciando o mestre com um beijo na fronte e trazendo consigo os soldados romanos que o prendem como um ladrão vulgar e levam Cristo encarcerado. 30 moedas. 30 moedas que Judas mais tarde volta ao templo, ao casario tenebroso, e deixa as moedas lá mesmo. Moedas sujas de sangue, sujas de traição. E Humberto de Campos vai dizer no capítulo 24, Judas se aproxima da figueira maldita, que segundo Mateus foi onde ele se enforcou, e não conseguia mais se lembrar das exortações do mestre. Judas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus havia perdoado Judas antes de Judas ter feito a traição, cometido a traição. Mas Judas se suicida. E aí, aqui em Atos dos Apóstolos, nesta sessão, nós temos exatamente essa parte em que é preciso conseguir um substituto. Observe que depois da morte e ascensão do Cristo, os apóstolos agora iriam sair para fazer as suas preleções doutrinárias e para poder dar continuidade ao messianato. Então, ter mais um apóstolo seria ter mais alguém útil para a execução dessas tarefas divinas. Então, eles escolhem entre Matias e Barsabás e acabam escolhendo esse último. E esta passagem, embora pouco relatada, pouco falada, ela vai nos servir muito para a compreensão do próximo capítulo, que vai falar sobre o Pentecostes.
E aí, analisando um pouco sobre o que Caí Bar Schutel fala sobre essa passagem, ele complementa, dizendo que, falando dos simbolismos, tudo da linguagem parabólica de Jesus, do Novo Testamento e mesmo no Velho Testamento, tudo que envolve a religiosidade é cercado de símbolos, porque a religiosidade implica em sentimentos, e cada um de nós tem sentimentos particulares. Então os símbolos nos fazem brotar essas emoções muito particulares. E um dos símbolos é das 12 tribos de Judá e dos 12 apóstolos. Portanto, mais uma vez se justifica colocar aqui um substituto para aquele que deixou por fazer a sua missão. Existem alguns teólogos e alguns espíritas que pensam a respeito da missão de Judas. Alguns pensam se Judas veio com esta missão de trair o Cristo. Ninguém tem uma missão ruim. Ninguém tem a missão de trair ninguém. Ninguém tem a missão de ser um grande assassino. Essa é uma opção, pelo nosso próprio livre-arbítrio, que nós podemos dar voz ou não. O escândalo é necessário, mas ai do escandaloso, porque esse escolheu por si mesmo este caminho. Então nós acreditamos que a missão de Judas foi abortada. Ele conseguiu usufruir do contato com o Mestre, das suas lições até aquele momento. E aquelas lições penetraram os refolhos da alma de Judas, quando mais tarde, no século XVI, a partir de 1514 aproximadamente, Judas encarna como Joana d'Arc, uma jovem guerreira, filha de camponeses, uma guerreira símbolo da resistência dos franceses em relação à invasão dos ingleses. Joana d'Arc, embora mulher, luta como um soldado, como um guerreiro, junto com todos os outros soldados franceses. E aos 19 anos de idade, devido às vozes, ela que era analfabeta, muito religiosa, totalmente entregue aos ensinamentos cristãos, ouvia vozes, fruto da sua possível e provável mediunidade. Então, a fogueira da Inquisição a queima viva e ela se entrega em holocausto, sendo canonizada no século XX, na década de 1920, pelo reconhecimento da sua grande contribuição e da sua santidade. Ela se entrega em holocausto e a espiritualidade amiga, a tradição do mundo espiritual, vai nos dizer que Joana d'Arc, naquele momento, mais de 1500 anos após a traição, a ilusão e o suicídio, consegue capitular, consegue reconciliar-se com o amor. E hoje nós queimamos Judas no sábado de Aleluia. Por quê? Essas são as preciosas lições do Evangelho de Jesus, meus amigos, e de Atos dos Apóstolos. Até a próxima, se Deus quiser.